bem-vindos ao DS Entrevista. Estamos recebendo hoje aqui a Adriana Martins, que é coordenadora da Câmara Técnica de Saúde do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê. É enfermeira, pós-graduada em Saúde Pública e Direito Sanitário. Você pode participar dessa entrevista encaminhando sua mensagem no WhatsApp do Jornal Diário de Suzano, que é o 47456900, 47456900, ou se você preferir, deixa sua mensagem na própria live da página do Facebook do Jornal Diário de Suzano. Lembrando que essa entrevista está sendo ao vivo aqui no Facebook e você pode acompanhá-la também no canal do YouTube do Jornal Diário de Suzano e no portal www.diariodesuzano.com.br, além do Instagram do Diário de Suzano. O assunto de hoje é sobre a pandemia da Covid-19 aqui no Alto Tietê, a situação dos leitos, vacina, os números de casos de Covid aqui na região. E você, se tiver alguma dúvida, manda sua mensagem. A Adriana Martins vai estar, na medida do possível, respondendo aqui as nossas dúvidas. Adriana, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no DS Entrevista. Queria agradecer já antecipadamente você ter aceitado o convite. Eu queria que você desse uma saudação para o nosso internauta que está nos acompanhando nesse momento. Boa tarde aos nossos internautas que estão sempre aí conectados e buscando informações, e na medida do possível, como você disse, nós vamos aqui tentar compartilhar aí as informações que nós temos, mas é muito importante que todos participem. Muito obrigada. Tá certo. Como que você está se cuidando aí, Adriana? Você já foi vacinada já, né? Não? Eu tomei só a primeira dose, né? Não faz 10 dias. Você está bem na linha de frente mesmo, né? Nós ficamos aí o tempo todo, né? Os trabalhadores da saúde estão muito expostos, né? Tá certo. Eu queria começar então perguntando, nós estamos vivendo o pior momento, né? Realmente o pior momento da pandemia, algo assim que a gente não imaginava, né? Passado um ano, né? Isso. Acho que nós tivemos aqui também. Passado um ano, nós gostaríamos de estar em outro momento. Estamos no pior momento. Os casos são assustadores, né? Quando a gente fala de 40 dias atrás, o estado de São Paulo tinha internados 3.000 pacientes aproximadamente. Hoje nós temos no estado mais de 12.000 pacientes internados. Então a gente vem 40 dias aí triplicando o número de internados, né? E então isso demonstra um retrato muito ruim do que nós estamos passando, de uma transmissão assustadora da doença, um comportamento desse vírus diferente do que nós tivemos, né? E tudo em decorrência da muita movimentação. O vírus, se ele ficar quietinho, ele não fica fazendo essa modificação de cepas, né? Uhum. Que provavelmente nós hoje estejamos com um tipo de vírus diferente do que nós tivemos há um ano atrás. E aí esse caos. Mais forte, né? Também, né? Ele tem uma virulência maior, uma transmissibilidade maior. Então, por isso que os cuidados que nós tivemos lá há um ano atrás, eles não estão sendo suficientes hoje, então nós precisamos reforçar mais ainda esses cuidados, né? E falando do Alto Tietê, a gente amarra hoje Alto Tietê. A gente tem uma marca muito triste hoje aqui, mais de 5.000 óbitos na região do Alto Tietê na data de hoje. Incluindo Guarulhos aí, né? Sim. 5.000 pessoas da nossa região do Alto Tietê perderam suas vidas, né? E temos muitas outras internadas lutando pela vida, né? Então a gente tem aqui a marca, né? Trazendo os números, quase 117.000 casos confirmados. Esse dado é o de hoje? De hoje, né? Uma letalidade altíssima, né? 4,28%, que é o quanto se morre, né? Uhum. Sobre os casos positivos, muito alto. Porque o Diário de Suzano trouxe a matéria de hoje, que vocês divulgam, né, da Câmara Técnica, desses 5.000, só para o internauta ficar situado aqui, cerca de 2,6 mil, 2.600 da região do Alto Tietê, excluindo Guarulhos e Santa Branca, né? Isso. Santa Branca tem... Santa Branca, ele faz parte de uma outra região administrativa, que é do Vale do Paraíba, né? Mas ela também faz parte do nosso consórcio com a Condemate. Certo.
E aumento de casos, né? Acho que é importante colocar esse aumento de casos aqui de 47%. Em relação em relação aos últimos 14 dias, nós pegássemos 14 dias atrás, nós tínhamos quase 50% menos os casos que nós temos hoje. Então, isso realmente, esses dados, eles nos causam muito alerta, né? O número de óbitos, né, cresceu 31%. Então, realmente são dados. E aí, quando a gente vai para a ocupação dos leitos, né? Que leitos é algo que ficou... eu acho que está todo mundo aí divulgando, está ampliando o leito, pessoas na fila de espera, né? Eu queria que você falasse um pouco, então, Adriana, tem até um internauta aqui falando, o Figueiredo, falando que uma moradora de Guararema está aguardando uma vaga e a família está desesperada, né? Sim. É uma situação muito desesperadora, não só na região aqui, né? No Brasil, praticamente, né, a gente está com muitos problemas de leitos. Eu queria que você falasse um pouco quantos leitos de UTI que o Alto Tietê tem atualmente e quantos leitos, se você puder falar, que a gente vai receber, quando que chega. A gente sabe que tem uma reivindicação dos prefeitos em relação ao Estado, e que existe também, se você puder falar um pouco da diferença do censo Covid e do mapa de leitos, que confunde um pouco isso. Primeiro que a definição exata de quantos leitos existem disponíveis, tanto de UTI Covid quanto de enfermaria Covid, é uma equação que não se fecha, porque a gente tem esse mapa de leitos, que ele é o quê? São todos os leitos que pediram habilitação junto ao Ministério. Então, e é onde a gente abastece diariamente, né? Então, todo serviço que tem um leito, ele chama Censo BI. Então, a gente vai lá e coloca a taxa de ocupação todo dia. Nós temos também o CNES, que é o que é oficial, quando você vai lá e olha quantos leitos disponíveis. Um não bate com o outro, mas o que a gente pode garantir é que hoje esses leitos são insuficientes na região, né? Então, hoje nós temos de leito de UTI aqui, Covid na região, quase 98% dos leitos estão ocupados, e de enfermaria, quase 95% dos leitos ocupados aí do Alto Tietê. E o Condemate tem feito o quê, né? Eu parabenizo o nosso presidente, o prefeito Rodrigo Achiuchi, né, dessa cidade, e na figura dele eu parabenizo todos os prefeitos, todos os nossos colegas técnicos, secretários da saúde, que não estão medindo esforços, né, e muito solitariamente, por mais que tenha pedido apoio tanto do governo do estado, do governo federal, eles estão num enfrentamento muito solitário, porque são os prefeitos, são os municípios que estão junto com os seus munícipes, mas alguns avanços, né, como a gente acho que acabou de divulgar, a questão do Arnaldo Pesutti, que é um hospital estadual dentro da região. Lá, né? Isso. Mas não imediato agora, né? Não, mas ele já fez a abertura de 10 leitos de UTI, e com a parceria do Condemate, dos prefeitos, colocaram 180 mil lá para viabilizar o tanque de oxigênio, né? Então é uma parceria, então os prefeitos colocando recursos dentro de um hospital estadual para fazer o quê? Virar leito. E aí nós teremos mais 60 leitos, né? 30 de UTI, 30 de enfermaria. Aqui também, em Suzano, um pleito antigo dos nossos prefeitos, o HC de Suzano também, aí com o próprio HC, com o governo do estado e os municípios também. Que demorou, diga-se de passagem, né? Teve uma demora muito grande do estado em relação ao HC. Né? Exatamente. E também os municípios se mobilizaram para ampliar tanto os leitos de UTI Covid quanto de enfermaria nessas últimas 3 semanas, e pedindo também um aporte financeiro do governo do estado. Então, o movimento dos prefeitos, né, e pediram recentemente também um hospital de campanha regional, para que toda a população que precisa desses leitos, seja de UTI Covid ou seja de enfermaria, sejam atendidos. Porém, quando a gente olha a taxa de ocupação, a gente percebe que eles são insuficientes, e na nossa região nós já tivemos 3 óbitos de pacientes que aguardavam o leito UTI, que foi um em Guararema, um em Guarulhos e um em Poá.
Então, quando o nosso colega lá de Guararema fala, o Figueiredo, né? Nós temos uma pessoa lá aguardando o leito de UTI. Ele está falando que ele falou que até pediu, fale com os moradores, com os familiares, por favor. Né? Não temos um paciente, temos 2 pacientes. Inclusive, temos um paciente no município de São Paulo, né? Então, aguardando o leito de UTI também. Então, isso não é uma condição de Guararema, isso é uma condição geral, né? E nem do Alto Tietê. Sim. Isso é do estado de São Paulo inteiro. E quando a gente traz essas taxas de ocupação, elas não são específicas da nossa região, né? Então, a insuficiência de leitos, ela realmente é algo que nós não passamos da outra vez, né? Nós temos mais oferta de leitos hoje e mais taxa de ocupação e paciente aguardando ainda. 98% ocupado é o quê? Tem algum leito de UTI hoje na região? Praticamente não. Quando a gente fala de 98%... Porque eu vi até algumas taxas de mais de 100%, 110%. É o quê? Aqui tem... então, onde é que está esse... 110 sempre pergunta, né? Impossível você ter. Como que você vai... 110? 110. Então, o que geralmente os serviços fazem? Chega um paciente grave e você acaba colocando leito naquele espaço que não seria de UTI. Mas você coloca... Improvisado. Você pega, de repente, uma enfermaria, tira a enfermaria e transforma aquilo numa UTI, né? Porque o paciente não pode ficar sem assistência. Realmente são os dados preocupantes, muito ruins, né, para a nossa região, né? Eu falo aqui, a gente que é da imprensa, a gente está meio... É bem exaustivo, né, a situação. Imagine o pessoal da área de saúde, né? E aí eu ia perguntar para você, em relação a isso, hoje o Sindisaúde, que é o Sindicato dos Trabalhadores da Saúde, concedeu, a gente vai soltar a matéria amanhã, dizendo o seguinte, que é importante abrir leitos, é evidente, né, de UTI, mas às vezes tem o problema de preencher com a mão de obra esses leitos, que a região tem um déficit de servidores da saúde, 300 servidores na região. Como que se contorna isso? Por exemplo, quando você abre, o Arnaldo Pesutti vai abrir 90 leitos lá, né? Aí você tem que deslocar 90 profissionais para lá. E esses profissionais, eles são contratados? Como que funciona nisso aí? Os trabalhadores, a gente chama até trabalhadores da saúde, né? Nós temos os profissionais que são aqueles que têm categoria de classe, né? Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas. Mas tem um público muito importante nesse conjunto, que são aqueles profissionais de apoio, que vai desde da higiene, da cozinha, da recepção, que são chamados trabalhadores da saúde. Todos esses dois, né, conjuntos formam os trabalhadores da saúde. Então, quando a gente fala de ampliação de leitos, né, e aí a gente só gosta de reforçar que isso não é no Alto Tietê, não é só na região metropolitana de São Paulo, está no estado inteiro. A hora que você começa a ampliar leitos, o que acontece? Você passa a ter necessidades, como, por exemplo, a necessidade de mais trabalhadores da saúde, né? Não só de mais, então a gente precisa de recursos humanos, isso é fundamental, e todos estão com déficit. Se a gente for olhar, todos os municípios estão contratando médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, contratando fisioterapeuta, contratando recepção. Então, esse movimento, quando ele é só ou num município ou só numa região, é muito mais fácil de contornar. Isso é no estado inteiro. E não só isso, né, que a gente traz de demanda. A hora que você amplia a necessidade de insumos. E aí a gente tem aí acompanhado na mídia a questão dos medicamentos de intubação. Né? Ele vai começar a faltar daqui a pouco para todo mundo. Tem regiões que já estão apontando essa falta. A região é 30 dias, né? A previsão. Sim, ainda a previsão. Oxigênio, então o consumo maior de oxigênio, né? O oxigênio não é só usado na UTI. Essas clínicas que a gente chama de enfermaria, os pacientes praticamente todos usam catéter, no mínimo um catéter de O2, então o consumo é altíssimo. Na nossa região, o problema fica na logística dos cilindros, e não só na nossa região, no estado de São Paulo, né? Então a gente começa a ver que a mão de obra é insuficiente. Os insumos começam a ser insuficientes. Então, de fato, né, conforme a gente começou aqui, falando de uma situação muito caótica, preocupante, né? E que muitas vezes a impressão que dá é que ninguém está trabalhando, né? Então eu falo assim que os prefeitos estão trabalhando muito, os trabalhadores da saúde estão trabalhando muito para isso, né? Só que chega um momento que você tem um limite.
né? Então, esse limite é muito complicado, porque a gente chega no limite de não ofertar aquilo que o nosso cidadão precisa. Adriana, muita gente, o pessoal mandando mensagem, a Lu Almeida aqui, ó, por exemplo, achou que a mãe dela está internada na Santa Casa, necessitando de uma vaga de UTI, está pedindo pelo amor de Deus, né? A minha mãe precisa de um leito, me ajuda, tal. Ela está na Santa Casa de Guararema. Nesse caso aqui, o que pode ser feito? Tem algum telefone que ela pode ligar? Então, se tiver, todo serviço hospitalar, né, esse por acaso é no município que eu estou gestora. Na Santa Casa de Guararema, em vários serviços de saúde tem paciente aguardando vaga de leito de UTI. É utilizado a CROSS, que é o sistema, que é a ferramenta que disponibiliza os leitos. A CROSS, ela faz o quê? Ela olha os leitos que estão vazios. Aqui no Alto Tietê, a gente já falou da taxa de ocupação, que é a mesma do Estado. Então, é muito difícil e muito delicada essa situação. Se me permite, só vou fazer um parênteses no caso, que eu acho que é só mais Guararema que está fazendo pergunta. No caso de Guararema, o município de Guararema, ainda para dar mais possibilidade de leitos, fez a aquisição em hospitais privados, como o município de Suzano fez também, no São Nicolas e no Santa Maria. Quando a gente fala da taxa de ocupação aqui, eu falei da taxa geral. O privado também não tem leitos. O privado está indo pegando vaga, tentando vaga no SUS. No SUS, exatamente. Então você vê que até uma inversão, o privado. Mas o que o município fez, que acho que não é o nosso. A nossa conversa pelo Condemate, né? Tá isso. Mas essa condição do município, ele tentou fazer o quê? Nós tentamos também colocar tudo que está disponível. Só que tudo que está disponível, né, que está ao nosso alcance, é isso. São as vagas de leitos públicos e vagas de leitos privados. Todos ocupados. Não tem como. Para colocar um paciente, você tem que tirar outro. Tem que ter a alta do paciente, né? Então, isso, tanto na CROSS quanto nesses hospitais, isso é validado e atualizado diariamente, né? A CROSS está demorando quanto tempo? Eu não sei se tem esse dado. Não temos essa informação. Atender, assim? Não. Por exemplo, semana passada ficamos com a paciente 5 dias e não tivemos vaga nem no privado, nem no público, né? Então, algo que era bem rápido, hoje não tem. E não ter, né, quando você fala, tem um telefone para ligar, não é simples assim, nesse sentido, né? Porque eu não tenho leito. Tem que esperar. Infelizmente, para nós que trabalhamos com isso também é muito duro, porque a gente não tem um leito, não adianta a gente querer. Para ter o leito, um paciente tem que sair. Sim. Ou seja do privado, ou seja do público, né? E o tempo de internação desses pacientes é um tempo mais longo, né? E temos vários pacientes que ficam aguardando, realmente, infelizmente, né? A expectativa aí, diante dessa montanha de notícias ruins, é que a situação possa aí ter uma acalento, uma melhora com relação a esses novos leitos que estão surgindo, né? O que a gente percebe que a doença está evoluindo de maneira muito rápida. Então, a capacidade de ampliação de leitos, como a gente até comentou, tem limite. Sim. Porque muitas vezes você vai ter o espaço físico, você não vai ter o oxigênio, não vai ter o medicamento de intubação, você não vai ter RH. Ele chega no limite. A evolução da doença está muito rápida. Então, a capacidade de ampliação de leitos e manutenção desses leitos, ela está inferior à necessidade dos nossos pacientes. Então, aí é isso que chama colapso, né? Que a gente escutou bastante da outra vez, né? Da primeira onda. Da possibilidade de ter um colapso. O colapso é isso. É a necessidade, né? Que é maior do que a oferta de serviços naquele momento. Isso chama colapso, né? E aí não é só, como eu falo, não é só o Alto Tietê, não é só a região metropolitana de São Paulo, é o estado inteiro. A Covid nivelou todo mundo, né? Quem tem convênio, quem não tem. Agora não tem isso, né? É uma situação muito desesperadora, né? Eu acho que você traz uma questão importante, né? A Covid colocou todo mundo na mesma página, né? Você ter convênio ou você ser dependente do sistema público de saúde, colocou todo mundo na mesma página. Vou dar o exemplo de Guararema. A questão de Guararema não é recurso financeiro, não tem a vaga, né? Porque a gente tem um contrato com os hospitais, mas não tem vaga. E os hospitais não iam deixar leitos
separados sem utilizar, para quando o município utilizasse, nesse caos. Então, percebe que mesmo quem busca essa possibilidade na iniciativa privada, ela não é a questão nem financeira, é a questão de disponibilidade de leitos. Então, como você falou, colocou todo mundo na mesma página. Adriana, eu queria voltar um pouquinho mais em relação à falta de remédios para intubação, né? Esses 30 dias aí, o que o Condemate já fez em relação a... com certeza já deve ter pedido do Estado. O Ministério. Qual que é a expectativa que vocês têm em relação a esses remédios? Então, todas essas pautas elas são registradas, oficiadas. Então, foi oficiado junto ao governo do Estado, foi oficiado ao ministro, que hoje a gente não sabe direito com quem a gente fala, né? Parece que agora a gente só tem um. Até de manhã, acho que nós tínhamos 2 ministros, né? Mas, enfim, solicitado o apoio à região do Condemate, né? Tanto para os medicamentos de intubação, quanto para oxigênio, porque a saúde não é feita só pelo município, né? Ela é feita pelo governo do Estado e pelo governo federal. E ainda mais, numa crise dessa proporção, é o governo federal que tem que tomar a frente e a coordenação, né? E ele não tomou isso, né? Lá no começo, muito pelo contrário, né? Aquilo que ele poderia ter incentivado, o uso da máscara, do álcool gel, distanciamento, ele negligenciou, ou muito pelo contrário, ele fez um desserviço. Sim. Ele ignorou e incentivou para que as pessoas não usassem. Então, quando a gente vê um governo que não assume a crise, porque esse é o papel do governo federal, né? Aí está o resultado. Né? Os municípios hoje, eu falo para você, que estão muito sozinhos nessa luta. Falta um comando central, né? Comando central, tudo, porque né? A crise é isso, né? Quando a gente escuta o ministro a semana passada falando que a crise do oxigênio não é um problema do governo federal e do ministério, é do estado e do município, dos estados e municípios, é lamentável. No dia a dia, sim, nunca um município, um estado pediu ajuda, mas numa crise, é ele por quê? É ele que busca ajuda internacional, né? E aí a gente assistiu aos nossos irmãos brasileiros, né, de Manaus, perdendo a vida por não ter oxigênio, né? Enfim, é uma falta de coordenação, uma falta de organização, uma falta de seriedade num momento tão difícil. Bom, já começaram a surgir algumas perguntas sobre o hospital de campanha, né? A gente sabe que o Condemate tem aí pedido apoio do Estado para um hospital de campanha regional. Como que está isso? Você acha que é uma medida importante? Porque assim, os municípios individualmente... Já ampliaram? Já fecharam o hospital de campanha, né? Ampliaram leitos de outras formas, que você citou agora pelos hospitais, né? Isso. E até a Lu está perguntando aqui do hospital de campanha de Guararema, né? Que foi que os municípios fizeram, desativaram para ter esses leitos, e o Condemate agora volta a pedir apoio para um hospital de campanha regional. Como que seria esse hospital? Os hospitais de campanha que foram municipais, né? Na primeira, vamos colocar aí a primeira onda que nós tivemos, foi uma medida emergencial, né? Foi custeada praticamente com recurso municipal. Depois de todo aquele investimento, todos aqueles leitos, eles foram desfeitos, porque não tinha nenhum financiamento a não ser do município. Hoje, a gente percebe que, por exemplo, pleitear recursos de ampliação para hospitais já existentes, como todos os municípios fizeram isso dentro dos seus hospitais já municipais existentes, e também fazendo esse pleito junto ao governo do Estado, porque a hora que a gente coloca 90 leitos dentro do Arnaldo, 60 leitos dentro do HC de Suzano, isso é para ficar. Ele não vai ser desmontado, desmobilizado, que nós falamos. O que nós pedimos hoje? Uma ajuda do governo do Estado para fazer um regional, é justamente por isso, porque os municípios já ampliaram dentro das suas possibilidades, o Condemate fez todos esses ajustes, né, colocou recurso financeiro, e esse hospital regional seria o quê? Um apoio também do governo do Estado para a nossa região. Né? Então, não fazer hospitais dentro dos municípios, né? Esse é o motivo. E os municípios estão colocando recurso dentro do Arnaldo, do Dr. Arnaldo, né? de Mogi, que é um hospital estadual, aqui no HC de Suzano, para quê? Para que, de fato, esses leitos não deixem de existir daqui a pouco. Mas é uma saída, né? O hospital de campanha. Sim, e os prefeitos se uniram, já fizeram pleito,
Seria numa cidade, sei lá, o Mogi ou Suzano, vai com vocês... uma cidade polo para acomodar esse hospital, mas ele seria regional, né? Não só municipal. E todo leito ele é importante nesse momento. Então, a gente vê municípios ampliando o leito de UTI Covid dentro de UPA. Então, cada leito implantado, ele tem uma importância muito grande, né? Porque ele representa uma chance a mais de vida, né? Só que com todos esses limites que nós comentamos. Quando você começa a ampliar, você começa a ter os limites de medicamento, insumos e oxigênio e tudo junto, recursos humanos. Bom, Por isso o apoio. Por isso que não dá para um município sozinho, né, fazer a gestão dessa crise. Tem mais algum dado, Adriana, que você quer falar sobre dos casos? Que eu queria passar para vacinas. Eu ia falar da vacina mesmo. Vamos falar então de vacina. Eu queria saber se os trabalhadores da saúde já estão todos vacinados ou não, né? Se existe déficit de vacina para eles aí. A gente sabe que a situação das vacinas também é um outro problema, que tem pouca vacina, né? E os trabalhadores da saúde já estão vacinados ou não? Todos? A vacina com esses cuidados, né, de distanciamento, uso de máscara, uso de álcool em gel, na verdade, a esperança de todos. Essa é a esperança. A campanha de vacina... os prefeitos já se reuniram em dezembro do ano passado, mesmo os que iriam iniciar em janeiro. Para quê? Para que todos os municípios do Alto Tietê, né, aí do Condemate, tivessem estrutura adequada para fazer a campanha da melhor maneira. Então, quando a gente vê, todos estão estruturados. O que acontece hoje? A falta da vacina. Então, quando a gente vê muitas vezes municípios que estão com fila, né, muitas vezes são idosos aguardando na fila, isso não é a culpa do gestor municipal. Não estou aqui para defender, mas essa falta de vacina, a falta de programação. Você fica sabendo hoje que você está recebendo mais vacina hoje, quando você recebe uma quantidade tão pequena, né? Então, essa confusão... Hoje, né? Hoje veio o 11º lote, né? Isso, veio aí da faixa de 69 a 72 anos, mas é uma quantidade tão pequena, ela representa um percentual tão baixo sobre a população que tem para isso, que você cria mais confusão, você cria mais aglomeração, né, do que de fato a vacina traz de benefício. Porque, por exemplo, chega a 1.000 doses, estou dando um exemplo, para Guarulhos, né, nessa faixa. As pessoas vão querer ser vacinadas, elas vão procurar, né? E tá certo, tem que procurar a vacina. Só que o ideal seria fazer o quê? Fechar as faixas etárias anteriores. Então, quando a gente olha, todas as faixas etárias anteriores, eu falando do grupo de idosos, tem pendências. Então, não adianta, você começa a ampliar a faixa etária sem terminar a anterior, né? Mas, voltando nos trabalhadores, os trabalhadores, o governo federal, ele fez uma base para o estado de São Paulo, para os trabalhadores em quantidade da campanha da influenza do ano passado. É totalmente lógico essa base. Por quê? Uma coisa é vacina de influenza, outra coisa é vacina de Covid para trabalhador no momento desse. Então, tem trabalhador que não toma influenza. E tem trabalhador que não estava contabilizado ano passado, né? Que fez o quê? Toda a rede aumentou os seus trabalhadores. Então, quando ele usa como base isso, o que aconteceu? Faltou vacina para trabalhador. A lógica usada, isso tudo em documento técnico, todos os municípios vacinaram quem primeiro? Tem que fazer escolha, não dá para todo mundo, tem que fazer escolha. Qual foi a escolha? Todos os municípios escolheram vacinar primeiro aquele que está mais próximo do paciente respiratório. Aí cada município tem a sua realidade, tem UPA, tem hospital, mesmo hospital privado, ele é trabalhador. E depois abriu para os profissionais privados. Para esse público faltou muita vacina. O Condemate desde o começo, já sinalizou, já solicitou mais de 18.000 doses para o Alto Tietê para completar os trabalhadores. E hoje o Condemate está solicitando em caráter prioritário, porque com o aumento desses leitos, né, de serviços, qual é o pleito hoje? Que o governo do estado disponibilize prioritariamente para esses trabalhadores que estão ingressando agora, e ingressando aonde? Nos serviços de tratamento de Covid, com paciente, né? Ou é o leito de UTI, ou é a enfermaria Covid. Eles estão sem vacinar. Então, o Condemate está fazendo esse pleito junto ao governo do estado. Hoje, inclusive,
prioritariamente. Então, é uma campanha de vacina que o grande problema é a desorganização dessas faixas etárias na questão dos idosos e não cobrir todos os trabalhadores. Porque teve aquela questão de você tomar a primeira dose e faltar a segunda, mas aí a pessoa acaba perdendo quase praticamente o prazo, né? Quase tivemos isso. O correto seria o quê? Guardar a vacina para dar a segunda dose? Não, então, aí a gente coloca também a confusão, a desorganização do Ministério da Saúde com o governo do estado. Um fala para usar, o outro fala para guardar, e aí fica o município ali, né? Eu falo que o município fica para dar respostas que a gente não tem respostas, né? Então, você acaba tendo atitudes isoladas. Tem município que fica realmente temeroso de não ter a segunda dose, que a gente chama de D2, e acaba reservando, né? Mesmo vindo a informação de que aquilo é para D1, que é para a primeira dose. Quase tivemos essa situação no outro GT, mas um trabalho aí do Condemate e da imprensa também, que a gente agradece muito, nós conseguimos deixar com que todo mundo tivesse a segunda dose garantida, mas foi por pouco, viu, que a gente não chegou nessa situação. E você tem a porcentagem aí de vacinação hoje, não? Vamos lá. A gente tem aqui as recebidas, né, de 327 mil doses. Nós temos aplicadas 203 mil. O percentual na região não tem esse geral, né? Mas quando a gente vê que a região do Alto Tietê ela tem mais de 3 milhões de habitantes e nós recebemos 327 mil, e aqui estão contempladas também a primeira e segunda dose, a gente percebe que é muito baixa a cobertura vacinal, né? É muito baixa, a quantidade de vacina é muito menor do que a nossa população. Então, ainda, esses mecanismos que seriam realmente de melhorar essa circulação do vírus, que é a vacina, ainda é muito incipiente, né, perto da necessidade. Então, aquelas condições lá primárias, que a gente vai reforçar, parece que é uma coisa tão batida, mas a máscara, álcool em gel, manter distanciamento, evitar ao máximo sair sem necessidade. Muitas vezes a gente entende a saúde mental das pessoas, né? Mas isso são medidas que faz com que diminua a circulação do vírus, diminua o contágio e diminua a necessidade de leitos que a gente tem, né? Bom, a auxiliadora Silva está perguntando aqui, né, se você sabe, né, quando mais ou menos a pessoa que tem doença crônica vai receber a vacina. Ela entra na idade, né? Porque aí não... Não, aí não é idade, é um grupo, são grupos prioritários. Então, primeiro, como que é o nome dela? A auxiliadora Silva. Oi, auxiliadora, boa sua pergunta. Vou falar, a pergunta dela que ela fez foi exatamente essa. Você sabe que dia e quando, mais ou menos, quem tem problema de doença crônica vai receber a vacina? Então, auxiliadora, infelizmente não temos essa informação, porque isso vem de um programa nacional, né? Do programa nacional, e tem um programa estadual, que eles também não se falam, né? São datas diferentes. Porém, nem do idoso a gente sabe, a gente fica sabendo no dia. Hoje ficamos sabendo que nós teríamos doses para 69, 70 e 71. Então, assim, é muito ruim. E a auxiliadora tem razão, a gente gostaria também de saber. E nem todos nessa faixa etária vão conseguir receber a vacina, né? Porque tem pouca vacina. Tem pouca vacina. Então, nem todos os idosos também estão conseguindo ser vacinados. E o grupo que ela chama de comorbidades, são as doenças crônicas, né? Hipertensão, diabetes, nefropatias, enfim. Esse grupo é um grupo grande, extremamente importante de ser vacinado, porque são eles que estão indo com maior índice de letalidade. Então, é extremamente importante que isso avançasse. Então, a auxiliadora está coberta de razão de perguntar e tem que perguntar. É a nossa pergunta também, viu, auxiliadora? A gente tem buscado aí informações mais concretas, mas estamos na mesma situação. Sim, ficamos sabendo no dia. Você tem percebido, Adriana, está caindo o número de óbitos de idosos assim,
com mais de, sei lá, 60, 70 anos, 80 anos, tem caído por conta da vacina? O perfil da letalidade, né, ele vem tendo uma modificação, mas ainda é muito precoce de falar que seja por conta da vacina, né? Mas talvez, pode até ser, mas tudo da Covid é muito novo. Quando a gente fala de um ano é muito pouco, né? E falar que a vacina começou agora em janeiro e falar que isso já está tendo repercussão, não dá nem para afirmar e nem para negar isso, né? Mas o que a gente pode afirmar é que o vírus que está circulando, ele é diferente, né? Provavelmente é um vírus que tem uma capacidade como a gente falou, de transmissão e virulência maior que o outro. Então a gente vê jovens hoje, né? Muitas vezes jovens sem nada de comorbidade, não tinha nenhuma doença de base, infelizmente indo a óbito. Então é muito precoce afirmar que sim e que não, mas que a vacina ela é um grande aliado no combate, isso não tenha dúvida, né? É igual quando a gente fala de influenza, toma vacina de influenza, peguei gripe, mas pode ver, a sua gripe é bem mais fraquinha. Seria a mesma coisa com o Covid, né? Sim. É um momento de muita aflição mesmo, mais pessoas mandando mensagem aqui falando que precisa de uma UTI, né? A Maria Alzenir, quero saber quanto tempo vai demorar sair uma UTI, minha sogra precisa urgente, né? É uma situação muito difícil, né? Exatamente. Realmente é muito preocupante, né? Pra gente ficar... É o que você falou, tem que esperar, né, sair a vaga do CROSS, né? A vaga do CROSS e assim, os hospitais todos aí com tudo que está sendo possível de ampliação de leitos, isso é pensado diariamente por todos os serviços. Como que a gente consegue ampliar leito, né? Que condição que a gente consegue, todo mundo fazendo isso diariamente, né? Nessa condição crítica, e se não saiu a vaga, é porque não tem vaga, né? Infelizmente, é o pior cenário que a gente já assistiu, né? Essa é a pior condição. A pessoa precisar de um recurso que não tem. Aqui na região teve algum caso de fura-fila de vacina? Parece que Santa Isabel, acho que teve alguma coisa, ou não? Eu não vou poder falar porque eu não sei. De fato, eu não sei porque cada município responde por si, né? O Condemate não faz esse levantamento. Não faz esse levantamento e todos sabem aí a regra, o regramento que tem que ser seguido, né, para vacinação. Adriana, quando souberam que você ia vir aqui, algumas pessoas fizeram perguntas em relação a tratamento precoce, kit prevenção, kit Covid, que a gente tem ouvido aí na boca das pessoas, né? E os especialistas têm falado aí, né? Tem falado que a única prevenção hoje é a vacina, né? Queria que você falasse um pouco. Até importante, né? Quando a gente vê... Nós gostaríamos, na verdade, que tivesse, né, esse kit tratamento precoce, né? Então, eu acho que tem alguns pontos importantes, porque o gestor público, ele só pode fazer aquisição ou de produtos, ou de serviços, ou de medicamento, que ele tenha uma comprovação. Sim. Né? Até porque o gestor público, o recurso não é dele, né? É do povo. E se ele fizer um mau uso desse recurso, ele vai ser cobrado disso, né? O próprio Bolsonaro, né, o próprio governo federal está sendo questionado sobre a questão de itens que constam aí do tratamento precoce. Né? Então, acho que isso é importante, a primeira coisa a falar. Né? Então, o gestor público que faz a aquisição de um produto que não tem comprovação, ele vai responder por isso. Mas vamos lá. Covid é muito novo, existem vários estudos de vários medicamentos, né, do tido aí kit de tratamento precoce. Né? O que é precoce falar é que eles não têm comprovação. Né? E a comprovação que a gente está falando não é a comprovação por um município, não. É comprovação por órgãos internacionais ou mesmo órgãos nacionais. No dia 15 agora, hoje é dia... Hoje é 23. 23, então, 23. Dia 15, há praticamente uma semana, o próprio Senado, né, ele promoveu uma reunião, né, com essa temática, colocando a temática dos que são favoráveis e os que são contra, né? E aí foi muito interessante que o presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, ele até faz uma fala que é bem bacana, ele fala, gostaria muito que isso fosse verdade, né? Mas o que ele fala? Ele fala que não tem comprovação científica. E o que é uma comprovação científica? Eu vou dar o exemplo de uma comprovação científica. A vacina.
A vacina não é uma experiência, a vacina ela é uma comprovação científica. Por quê? Ela teve aqui no Brasil que ser aprovada pela Anvisa. A Anvisa, quando aprova, ela no mínimo você tem que apresentar várias evidências. Entre elas são 3 fases clínicas: primeira, segunda, terceira. Você tem que apresentar o estudo para a Anvisa aprovar. Então, isso é uma comprovação científica, é um órgão regulador aprovando. Isso não é experiência, isso é comprovação. A vacina. Esses todos medicamentos, não só no Brasil, eles não são reconhecidos, como por órgãos internacionais. Inclusive, a OMS e algumas agências reguladoras, por exemplo, dos Estados Unidos, ela contraindica o uso desses medicamentos precocemente. Então, assim, não tem evidência. Tá? Ela não tem evidência. A Sociedade Brasileira de Infectologia, o presidente, ele vai no Senado, ele faz esse depoimento e junto com ele tem várias outras sociedades. Então, é muito simples. Se ele tem comprovação, tem que vencer essas etapas. E você vê que passa um ano, nesse um ano, né, ela não fez esse rito. Por que não fez esse rito? Né? Porque não conseguiu comprovar a efetividade. E, inclusive, em alguns países no mundo é proibido a utilização. No Brasil, se alguém quiser usar, tem que, inclusive, assinar, o paciente tem que assinar o termo de ciência, de que ele sabe que aquele medicamento ele não está aprovado e que ele autoriza a ser utilizado nele. Então, se a gente chega nesse ponto, você concorda comigo? Algo ele tem de diferente. Né? Então ele não está aprovado. Então acho que isso é importante. O que é medicamento ou vacina, seja lá o que for, aprovado, e aquilo que não é aprovado. Porque tem os efeitos colaterais também, né? Que são bastante, às vezes, preocupantes também, né? Sim, mas mesmo assim, um medicamento, por exemplo, a gente pega um quimioterápico que tem bastante efeito colateral, mas ele foi aprovado, ele está aprovado dentro do território por um órgão regulador, né? Mas o que eles não conseguiram comprovar ainda é que ele tenha efetividade diante... Aquele combate, né? Exatamente. Então, e como o presidente da Sociedade Brasileira de Infecto, a gente gostaria muito que isso fosse verdade, a gente gostaria de ter mais, mas a gente percebe que a Covid traz uma condição muito dura para nós, né? É vacina, é isolamento, é máscara, é álcool em gel. Né? Tem uma matéria no estado de São Paulo, no portal do Estadão, que está falando que a venda desses medicamentos aí cresceu 557%. Sim, e ele cresce por quê? Porque muitas vezes ele está sendo amplamente divulgado e nós entendemos, né? Muitas vezes a pessoa está com sintoma, no desespero você vai lá e acaba fazendo a aquisição e usando para esse fim. Né? Então você vê que tem um uso comercial sem que haja uma indicação, sem que a ciência esteja de fato desse lado, né? Pode ser que um dia tenha comprovação, mas já tem um ano disso, né? Em abril a gente começa os estudos. Em abril do ano passado já se fala que não tem comprovação. Então, assim, passado um ano, se de fato, né, nós tivéssemos uma luz aí, com certeza nós já teríamos essas aprovações aí liberadas. A gente está caminhando para o final, para a gente encerrar. Em relação aos testes, não sei se o Condemate faz esse tipo de monitoramento em relação aos testes, como é que está a testagem? A testagem, quando a gente fala dos testes, né, a gente tem testes que são, porque o teste ele vai depender do dia de sintoma do paciente. Né? Então, a gente falando de sintomático. Então, dependendo se for do terceiro ou oitavo dia, é um tipo de teste, que é aquele que o pessoal fala do cotonete, é o PCR, né? O RT-PCR. Passado esse período, a gente faz o chamado, o teste sorológico e é o teste rápido, né? E a gente também tem o teste rápido de antígeno, né? O que os municípios normalmente fazem é a questão no sintomático, principalmente nesse período de terceiro ou oitavo dia, utilizar do Instituto Adolfo Lutz, que é o laboratório de referência regional para nós também, aqui tanto do Alto Tietê como para o estado de São Paulo, né?
E com a cobertura vacinal aumentando, os testes também, por exemplo, quando você vai testar um trabalhador da saúde que já foi vacinado, ele já vai ter traços ali de que tem anticorpo, né? Mas o Condemate lá atrás, o ano passado, trabalhou muito com a questão de testagem, né? Hoje, ela tem mais esse significado no período que o paciente está com sintomas. E aí a gente tem as referências do Estado, né? Que é o Instituto Adolfo Lutz. Tá certo. Adriana, obrigado pela sua presença aqui dessa entrevista, pelos esclarecimentos. Tem alguma coisa que você quer registrar que eu não perguntei? Alguma coisa importante que você quer falar? Eu acho que é um momento muito difícil para todos, não é fácil para ninguém, não é fácil para a população, não é fácil para um gestor, mas é um momento de todos nos unirmos numa causa única, né? Então, isso que a gente fala, eu já falei aqui acho que 5 vezes, mas o álcool em gel, a máscara, o distanciamento, sair só se realmente necessário, esse ainda está sendo a nossa meta hoje para conseguir fazer com que esse vírus circule menos. Nós temos que fazer o vírus circular menos. Não temos outra medida neste momento, né? Então, que todos aí consigam fazer dentro da sua realidade, né? Porque a gente tem que respeitar a realidade de cada um, mas dentro do possível, que todo mundo puder fazer, né? Não sair sem máscara de jeito nenhum. Mesmo, às vezes, em alguma reunião familiar pequena, com pessoa que você não tem convívio, use máscara. Então, isso faz toda a diferença. É o que a gente pode deixar de mensagem e colocar que o Alto Tietê, ele está trabalhando muito, como todo o estado de São Paulo, né? O resultado só não é melhor porque realmente a situação, ela passa dos limites e ela é muito crítica. Fugiu do controle completamente, né? Fugiu do controle, exatamente. Tá certo. Adriana, obrigado pelas suas informações e por ter vindo aqui falar com a gente nessa entrevista, tá bom? A gente que agradece, boa noite ou boa tarde aí para os internautas, e a gente lamenta não trazer informações assim, mais acalentadoras aqui para todos. Muito obrigada. Bom, eu queria agradecer também todo mundo que participou aqui com as suas perguntas aqui dessa entrevista e desejar boa sorte para quem está procurando aí uma vaga de UTI. Espero que dê tudo certo aí para vocês, né? Como a Adriana disse, a região está tentando lutar em busca de vagas, aí tem reivindicado, né, as vagas de UTI. Obrigado a você que participou e até a próxima entrevista.